temor do Senhor. Tem gente que só acredita em Deus quando ele vê. E tem outros que acreditam em Deus, mas só querem seguir o Senhor quando o Senhor vem com a sentença sobre ele. Quando as coisas começam a acontecer no lar, na casa dele, aí ele começa a entender que verdadeiramente só Deus tem a solução para aquela causa. Nós não temos que esperar isso do Senhor. Irmão, mas Deus faz isso, Ele faz. Deus permite muitas coisas, a gente vê na história do seu povo. Deus está permitindo aqui 430 anos o povo sendo escravizado. Era normal naquela época ver um hebreu cego de um lado dos olhos. Era normal naquela época ver um hebreu com hematomas de chicotes no seu corpo. Era normal naquela época ver um hebreu de braços quebrados, de pernas quebradas, porque eram escravos e tinha que trabalhar, sua carga de trabalho foi aumentada e o salário diminuiu. O imposto aumentou e o salário reduziu. E cada dia mais imposto, mais opressão sobre o povo, e o povo gemendo, mas não querendo se curvar diante do Senhor, não querendo descer, louvado seja Deus, na presença de Deus. E enquanto não há um arrependimento, um clamor sincero, as lutas, as perseguições, as dificuldades vão começar a se instalar na vida desse tal. Nós vivemos nos últimos dias na face dessa terra. E Jesus está às portas, Jesus está voltando, os sinais acontecem, e não está mais nem acontecendo longe, está acontecendo do nosso lado as situações. Mas a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, o inimigo, ele cegou o entendimento do homem para que não conheça a luz do Evangelho. Cegou o entendimento do homem para que não veja a luz, para que não veja o Evangelho. E quando vê o Evangelho, ele questiona. Ele cria suas teologias para querer abafar o Evangelho, cria suas regras e suas leis para impedir o progresso do Evangelho do Senhor, tentando limitar as pregações. E Faraó não era diferente. Tinha que adorar as suas múmias, as suas pirâmides, os seus deuses. Era obrigatório, mas o povo lá no fundo sabia quem era o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí agora Deus vai mandar a última praga. É a praga da morte dos primogênitos. Essa aqui não tem quem vai segurar, vai ter que liberar o povo. Foram 9 tentativas, Deus dando oportunidade. Foram 9 tentativas, Deus tendo misericórdia, dando uma chance para Faraó. Mas ele não quis. Aí a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó ainda mais para que ele não liberasse mesmo o povo. Ah, mas irmão, mas Deus não queria salvar ele. Na verdade, Deus não queria salvar ele. Deus endureceu o coração daquele rei mais poderoso da terra, só para que o mundo pudesse ver a glória de Deus. Pega minha caneta que está aqui embaixo. Nem o governo, nem o homem, nem o rei, nem o príncipe é mais poderoso que o nosso Deus. Ainda que possa poder comprar países e países, como aquele americano que está previsto a comprar 3 países só para ele. E ele tem dinheiro para isso. Ele disse que daqui para 2030 ele vai comprar esses 3 países que ele quer, e ele tem dinheiro para comprar. Mas o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus, ele é tremendo. Olha que ponto o homem chegou de querer comprar 3 países só para ele. Tem tanto dinheiro que quando o governo dos Estados Unidos está em crise, é ele que empresta para o governo. Será que ele tem pouco? Mas o nosso Deus, ele é tremendo. Endureceu o coração de Faraó para que o mundo inteiro pudesse conhecer quem era o Deus de Israel, quem era o Deus dos hebreus. E aí Moisés chega, chama o povo, faz uma preparação para a Páscoa. Páscoa significa saltar por cima. Ele diz: olha, vocês vão matar um cordeiro, sabe? Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e ungir e passar nos umbrais da porta de vocês. Porque à meia-noite vai passar um anjo da morte, enviado de Deus. Olha aí, tá vendo? Deus tem controle sobre tudo. Satanás, ele está preso. De que forma, irmão? Preso? Como é que Jó está aqui e diz: Satanás, Deus diz: de onde tu vem? Disse: de rodear a terra e passear por ela. Agora o Senhor está dizendo que ele está preso. Pedro também diz: de Satanás está ao nosso derredor bramando como um leão.
Sabe onde ele está preso? Nas vontades de Deus. Ele está preso em cadeias espirituais, ele é limitado, ele só vai até onde Deus permite que ele vai. Porque se ele fosse liberal, ele fosse, louvado seja Deus, livre para fazer o que ele quisesse, não tinha mais nenhum de nós aqui, não tinha nenhuma igreja aberta, ele já tinha destruído tudo, porque ele sempre foi irado contra mim e contra você. E para ele tocar na tua vida, ele vai ter que te esfriar na fé. Ele vai ter que inventar uma situação, criar uma estratégia para te desanimar, para te enfraquecer na fé. E depois que ele te tira da presença de Deus, aí ele realiza o que ele quer. É por isso que nós temos que ter cuidado. Quando vier o desânimo, vier a falta de vontade de vir para a casa do Senhor, dobra o teu joelho, te humilha e vem adorar Jesus. Porque ele sabe que o Senhor tem algo para te dar naquela noite. E ele faz com que tu fica paralisado. Irmão, mas eu estou cansado. Mas trabalho o dia todo, em pé. Aí vem no ônibus cheio. Aí quando chove, ainda fecha as janelas todinha e fico brigando lá dentro, no calor. Aí chega em casa, para vir para a igreja, vai só ficar sentado, recebendo o ventinho. Daqui a pouco levanta, vai embora para casa abençoado. Mas Satanás, ele coloca na mente do ser humano que ele está cansado, que ele está fadigado, para ele não ir. É isso que ele quer, irmão. Aí diz: vocês vão ungir os umbrais da porta com esse sangue, vocês vão preparar a comida, e aí à meia-noite, a casa que não tiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai passar e vai levar o primogênito. O primogênito é o filho mais velho da família. Aí Moisés tinha um filho, louvado seja Deus, que ali tudo ele depositava naquele jovem. Era tudo para ele, era um cuidado, era um zelo. Aquele menino era tudo, era o maior patrimônio dele. Aí aquilo que a gente se apega muito é meio perigoso para o servo de Deus. Que Deus é especialista em tirar o obstáculo da vida do crente. Deus é especialista em tirar aquilo que está servindo de obstáculo para servir o Senhor. Ah, mas eu não vou hoje para a igreja, sabe? É porque o meu filho, sabe? Deus é especialista em tirar o obstáculo. Ah, Senhor, só porque eu não estou indo para a igreja, Senhor, eu estou sem tempo, é por causa do meu marido. Deus é especialista em tirar o obstáculo. Isso é perigoso. A Bíblia diz que, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aí Deus, se não tiver a unção, vai morrer gente, vai morrer primogênito nessa casa. Aí à meia-noite Moisés está lá, já tinha avisado o faraó: tu não vai deixar o povo sair? Não. Moisés retorna para sua casa, a casa de Moisés ali onde ele estava naquele momento, já estava toda consagrada. E aí à meia-noite a Bíblia diz que o anjo da morte começa a passear pelo Egito, e saltando por cima das casas que ele via o sangue. Aí vai direto no palácio do rei. Chega lá, meu irmão, cheio de escultura, ó. Os deuses todo lá dele. Fulano da chuva, Deus do sol, Deus da proteção, Deus da fertilidade. Aí entra o anjo da morte, vai derrubando os deuses, meu irmão, vai bater lá na cama do filho de Faraó e ceifa a vida do filho de Faraó. Quando o Faraó acorda, meu irmão, que vê aquela situação, aí pronto. Aí Moisés vai lá de manhã, não te falei, vai deixar o povo seguir, pega o teu povo e vai embora para a minha terra. Liberou, irmão. Mas só que o inimigo, ele nunca vai entregar os pontos. É aquele ditado que se diz: nunca vai entregar de mão beijada. Satanás é estrategista, é especialista em estratégia. E ele passa 10, 20, 30 anos, o tempo que for, para tirar um servo da presença de Deus. Ele estuda, ele é sagaz, a Bíblia diz. Ele rodeou Jesus várias vezes no deserto, a fim de uma oportunidade. Quando ele viu que Jesus estava com fome, ele entrou em ação. Ele é oportuno. Quando tu está no fervor ali, ó, da glória, sentindo a presença de Deus, e de madrugada não precisa mais nem de despertador, dá 3 horas, tu já está de joelho, e é muita bênção, é leitura da palavra toda hora, e eu quero cantar, quero evangelizar, está no auge da vida espiritual. Enquanto está assim, ele está criando estratégia. Como é que eu vou fazer para tirar ele? Como é que eu vou fazer para tirar ele? Ele fica maquinando. Deu uma brecha, pronto, meu irmão.
é tudo que ele quer. A Bíblia diz que Jesus bate na porta, ela diz em Apocalipse: aquele que abre, ele vai entrar, vai ceiar com ele e a sua vitória. Aí a Bíblia diz que o ladrão não, ele vem diferente, ele arromba, ele entra quando você está dormindo, ele é oportuno, é estratégico, é diferente do nosso Senhor. Nosso Senhor é educado, mas Satanás, aonde ele chega, ele quer destruir tudo, e deu um espaço para ele, aí é perigoso. Aí Moisés libera o povo começa a se direcionar ao deserto. Pegaram tudo que tinha direito, porque o Senhor já disse: olha, Moisés, diz para o meu povo que nenhuma unha deles no Egito vai ficar, vão levar tudo. Levaram os seus gados, suas moedas de ouro, montaram, levaram as suas tendas, saíram abençoados. Porque quando Deus ele tira um crente do lamaçal do pecado, o Senhor abençoa a vida dele. Ele vem para a presença do Senhor, pode até vir sem nada, todo quebrado, todo arrebentado do mundo, mas quando ele chega na presença de Deus, Deus começa a cuidar dele, Deus começa a transformar aquele que andava rasgado, aquele que andava jogado pela sarjeta da vida. O Senhor começa a arrumar ele, começa a colocar ele para ministrar a palavra, começa a colocar ele no meio dos grandes, e as pessoas começam a respeitar, porque o seu nome foi mudado. Esse Deus é tremendo em mudar a vida do ser humano. Às vezes a gente olha para a gente, mas quem era eu? E agora quem eu sou? Porque Deus ele transforma a nossa vida. Deus ele é fiel para cumprir a promessa dele. E ele tinha falado para Abraão que o povo ia passar 430 anos na escravidão, mas depois ele ia libertar, no tempo de Deus. Aí nós chegamos aqui. Tinha um caminho que durava 7 dias, mas tinha que passar pela terra dos Anaquins, que eram os gigantes da época, homens que eram experimentados na guerra, homens capacitados, homens de quase 3 metros de altura. Aí Deus, com a sua estratégia, se eu mandar por aqui no caminho de 7 dias, eles vão se deparar com esse exército de gigantes, vão recuar, vão voltar para o Egito. Aí Deus resolve levar pelo deserto, deserto do Sinai. O Senhor começa a levar. Aí de repente olharam para trás, lá veio um exército de Faraó, furioso. Aí a Bíblia diz que Deus durante a noite cuidava ali daquele povo de uma forma especial, porque no deserto à noite todo mundo sabe que é frio, é gelado, é vento, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus ele colocava uma coluna de fogo ao redor do povo, e aquele povo passava a noite aquecido, irmão. E durante o dia que o calor é escaldante, a areia é quente no deserto, a Bíblia diz que uma nuvem acompanhava aquele povo. Um clima fresquinho ali para eles, era Deus cuidando. Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Aí de repente Moisés ali está caminhando com o povo. Aí de repente se depara diante de um mar tão grande, onde nós lemos aqui no capítulo 14. Aí Moisés se depara diante do mar, que é chamado de Mar Vermelho, por causa da morte dos egípcios ali, e diz: e agora, meu Deus? Começa ali a olhar para o Senhor, e o povo começa a botar pressão. Moisés, porventura tu nos tirasse do Egito para nós morrer agora aqui diante desse mar, Moisés? Olha para um lado o mar, olha para o outro o exército. Aí a Bíblia diz que o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, por que tu clamas a mim? Já pensou? Tu no momento daquela tribulação, tu olha para cá, o mar não tem para onde ir. Olha para cá, vem um exército feroz e perigoso, o mais poderoso da época, em tua direção, sabendo que vai morrer daqui, e se ir para cá, morre também. Aí de repente Deus faz uma pergunta: por que tu clamas a mim? Às vezes Deus ele faz umas perguntas para nós que para nós parece ser estranho. Como é que Deus vai perguntar se ele está vendo a situação ali, irmão? Ele vai dizer: Moisés, por que tu clamas a mim? Senhor, mas tu está vendo, a Bíblia não está dizendo, mas eu imagino que Moisés também imaginou. Mas Senhor, o Senhor está vendo, olha aqui, ó, o Senhor diz que eu tenho que clamar a ti mesmo, Senhor. Aí o Senhor diz: o que é que tu tem na mão, Moisés? Aqui, Senhor, esse pau, eu tenho esse cajado aqui, toca aí nas águas. A Bíblia diz que ele só toca nas águas, mas ficou um caminho e seco.
as pedras ali sequíssimas ali, ó. Aí como o exército de Faraó vinha